A língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Como ela bendizemos a Deus, e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Bem, irmãos, vamos ler somente até aqui. A igreja pode se sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, confesso que até brinquei com o pastor. O pastor foi repartindo aqui o livro de Tiago. Eu falei assim, foi justa a língua, né, pastor? Outra difícil de se falar, né? Não que os outros não sejam, né? Mas a própria palavra já fala que é um mal que não se pode refriar, né? Que a gente mesmo, né? Por mais que sejamos convertidos, se a gente não tomarmos cuidado, esse trenzinho é um trenzinho que a gente não tem um controle de 100%, né? Eu falei, Jesus tem misericórdia. Mas Deus é bom, Deus nos dá graça. Deus foi falando comigo, né? Desde muito tempo, Ele já vem falando. Só que quando a gente recebe, né, aquilo que é para fazer, a gente entende os porquê. Né? Sabe aquelas situações que a gente passa e a gente fica sem entender nada? O que está acontecendo isso? Deus. Né? Aí só depois que passa, né, que a maré já foi, já chegou o destino, você vai entender o porquê da situação. E foi bem assim que aconteceu também comigo. Ao receber essa mensagem, eu lembrei de um hino que minha mãe cantava quando eu era criança, que falava assim, eu faço só um pedacinho. É um hino bem antigo que fala assim: não sei se o irmão já leu na Bíblia, não devemos de ninguém falar, por mais errado que este alguém esteja, nós devemos por ele orar. Sei que a língua é uma faísca, um castelo pode incendiar, coloca a trava em sua língua que fica com fogo, pode se queimar. Sei que a língua é uma faísca, um castelo pode incendiar, coloca a trava em sua língua que fica com fogo, pode se queimar. Eu lembro que minha mãe nem estava nos caminhos do Senhor nesse tempo, e ela lavando roupa, cantava esse pedacinho desse louvor, e a gente criança absorve, né, sem entender nada do que significa. Mas depois de grande a gente aprende a palavra do Senhor e a gente começa a entender. Né? Quando eu recebi esse tema e eu observei essa palavra, a gente já lembra de algo muito óbvio, né? Não devemos falar mal dos nossos irmãos. Né? A gente já lembra disso assim, de cara, né? Não dos nossos irmãos, mas que eu falo assim, de ninguém. Vamos ser bem claros. Né? Por mais errado que esteja, por mais esquisito que seja, né, a Bíblia ensina nós orarmos, né,
rapidamente, vou dar uma pincelada aqui, a gente já vai detalhando as situações. Um tempo atrás, pode-se dizer meses atrás, eu passei por uma situação que eu não entendi o porquê. E quando foi me dada essa palavra, eu entendi o porquê. O poder da língua. O poder de uma língua, ela pode ser bênção, ela pode ser maldição, ela pode construir como ela pode destruir. Ela pode sarar como pode machucar profundamente. Ela pode limpar como ela pode manchar. E isso é algo muito sério e muito perigoso. E aconteceu algo assim comigo. Foi de experiência que Deus talvez tenha me dado. Ele sabia que ele ia me dar essa palavra para estar ministrando. E rapidamente, vou contar para os irmãos. Aconteceu algo, uma certa pessoa falou algo que não era verdade sobre mim e sobre os meus. E isso veio como umas palavras assim, algo que não aconteceu, eu não estava presente na hora para me defender, e todos que estavam, talvez acreditavam por não saber o que tinha ocorrido, acreditou na mentira. E quando chegou até a mim essa situação, irmãos, pensa assim, parecia que meu coração estava assim, e veio um balde de petróleo, assim. Foi assim que eu me senti, mas na hora esse pai me feriu, me machucou, me magoou, fez tudo ao mesmo tempo. E eu fiquei assim, com aquele coração, irmãos, que negócio ruim. Mas o trem foi tão ruim mandando em mim, que eu confesso que mesmo eu sendo cristã, convertida, sabendo que aquilo é uma seta do mal, eu cheguei a passar mal no meu físico. No meu físico, sabe assim, você passar mal no seu físico, você sentir um trem ruim dentro de você, te dá falta de ar, te dá desespero, não vai se gritar, e talvez se a pessoa aparecesse na minha frente, eu não sei o que seria de mim. E isso me doeu muito. Me doeu porque veio de pessoas que eu não esperava, de pessoa próxima. E me doeu demais. E por um certo tempo, eu posso dizer assim, que por uma semana e meia, eu fiquei com uma mancha muito grande no meu coração. Eu posso dizer que se chama mágoa. Eu posso dizer que tinha talvez raiva também junto. E Deus foi me incomodando, porque sabe uma coisa assim, que você está dentro de você e você não quer que esteja? Você fala, meu Deus, eu não quero ser assim, tira isso de mim. Eu comecei a brigar comigo mesma, brigar com a situação, brigar com aquele sentimento. E, irmãos, o inimigo quer ver a gente assim. E um cara me corroendo, me doendo, me sentindo mal. E a pessoa me falou, tá bom, no meio da vida, sei lá, tá nem sabendo o que eu estou sabendo. Tá se sentindo bem, eu cá, quase dá um treco, que me mata, né? Olha só como é que Deus acontece as coisas. E talvez não seja só eu que passei por isso, talvez você já tenha passado por algo assim. Irmãos, chegou uma hora que eu não aguentei mais. Eu estava em casa fazendo meu serviço, eu fui lá para a minha área de serviço e comecei a chorar de raiva. Eu comecei a chorar de desespero. Falei, Deus, eu não quero esse sentimento de mentira de mim. Deus, eu perdoo. Em nome de Jesus, eu perdoo. Eu comecei a falar, eu perdoo fulano. Deus, eu não sei qual foi a intenção. Talvez ela tenha visto que foi certo do inimigo, que foi o inimigo usando a vida dela contra a minha vida. Mas eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo. Eu comecei a falar, comecei a orar, comecei a falar. Deus, tira esse sentimento de mim. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Isso não provém de ti. Eu sou serva tua, eu não posso andar desse jeito. Eu comecei a brigar ali comigo, com o meu eu, e falando para o Espírito Santo, me ajuda, arranca. Tem problema se for doer, me doa mais do que esteja doendo, mas arranca. Eu não posso chegar aqui na igreja e ministrar um louvor desse jeito. Jesus, tem misericórdia da minha vida? Fala, meu Deus, não é assim, não, arranca. E Deus foi tão maravilhoso e misericordioso que ele arrancou. E o nome do Senhor seja glorificado. Mas por que eu tive que passar por tudo isso? Para nos saber que uma coisa é você falar que a língua dói, que a língua machuca, que a língua não sei o quê. Outra coisa é você sentir o que ela pode te causar. E doeu. Não desejo para ninguém. Doeu.
Mas Deus me deu a capacidade e trabalhou. Nós somos tão maravilhosos. Deus é tão maravilhoso que a transformação na nossa vida, né, assim, para aqueles que estão vindo para Cristo agora e para a gente que já somos, né, de bagagem, a transformação é contínua. Nós se convertemos todos os dias. E se eu não tivesse me convertido nesse sentimento, irmãos, eu estaria igual ao que estava no mundo. Que diferença que tem? Iniquidade, desejando mal, agora, desejando mal, olha, não seria diferente. O que faz diferente daquele que está lá fora? Ele é pecador como eu. A diferença é que eu me peço perdão, tento me redimir, tento me santificar, né? E peço graça a Deus, peço força, peço sabedoria do Espírito Santo, peço que Ele esteja comigo todos os dias, para que eu consiga a santificação, para que eu consiga alcançar o perdão do Pai. Essa é a diferença de nós com aqueles que estão lá fora. E controlar a língua não é algo que a gente sabe também, não. É algo que a gente tem que ter o Espírito Santo bem pertinho da gente, para quando a gente pensar e falar alguma coisa, Ele nos instruir primeiro e falar assim, ó, pensa de novo. Por mais simples que seja, pensa de novo. O meu esposo é uma pessoa que eu glorifico muito a Deus pela vida dele, que ele puxa minhas orelhas, eu glorifico a Deus por causa disso, porque ele fala que a palavra tem poder, e isso é bíblico, a palavra tem poder. Nesse tema mesmo, uma boca pode sair dentro, pode sair maldição. Ao mesmo tempo que você chega aqui, a pessoa glorifica a Deus, você pode amaldiçoar alguém com umas simples palavras que talvez você pense que não tenha nada a ver. Você pode amaldiçoar seu filho, você pode amaldiçoar seu marido, você pode amaldiçoar um parente seu, você pode amaldiçoar até mesmo você mesmo. Você pode amaldiçoar até mesmo você mesmo. Eu lembro que na minha adolescência, às vezes eu estava estudando lá, sabe aquela parte pior que você estuda no teu treco, que não entra na sua cabeça? Você já passou por isso? Você estuda bem, tem uma frase aqui que vai nem saber a cabeça, mas ela não entra. Aí você vai, ouça, burra. Ô Jesus, misericórdia, você não é burra não, você é mais semelhança de Deus. Aprende isso, chama você de burra. Jesus tem misericórdia, me ajuda aqui. Não chama você de burro não. Irmãos, ou seu não sei o quê. Cuidado com esse não sei o quê. São palavras que nós lançamos ao vento, mas que tem poder. Então isso foi o que nós vamos aprender aqui nessa noite. Eu creio que cada um tem uma experiência que Deus já te deu para aprender a respeito disso. Só basta assim. É que a gente passa tantas experiências que a gente só não consegue perceber quando a gente para um pouquinho para meditar. A gente para um pouquinho para pensar, nossa, é verdade. A gente está falando, nossa, eu passei por uma situação assim. E Deus quis trazer para você, por cada situação, experiência, entendimento, e que você possa aprender com a palavra de Deus. Mas aqui, irmãos, além disso, né, que quando a gente fala da língua, a gente já pensa nesse óbvio, né, de não falar do próximo, não e tudo mais. Mas eu quero trazer algo aqui que Deus me abriu mais um pouquinho os olhos nessa palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos. Mais profundo do que isso, essa palavra começa falando assim no primeiro versículo: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duros juízos. Aqui, irmão, já corta muito forte para nós que estamos aqui, ó, na frente, ministrando isso aqui, ó. Eu falo assim, Deus tem misericórdia na minha vida. Quando a gente acha que a gente sabe um pouquinho, a gente vê que a gente não sabe o suficiente, né? Mas aqui é como se dizendo assim, ai daqueles que tentam ser doutores, mestres, sabidos, né? Não que isso seja ruim, irmãos. Na Bíblia fala que Deus levanta, a gente aprendeu na escola dominical aqui alguns dias atrás, né? Deus levanta pastores, doutores, né? E cumpridos a missão, né? De trazer a palavra, de buscar entendimento mais ainda dessa palavra para estar ensinando o povo. Só que aquilo que Deus dá descobre, e o juízo será mais duro. E nós vemos hoje nós estamos num mundo assim.
para ser um doutor, né? Você deve passar por ensinos, estudos, faculdades, né? Teologia hoje em dia, né? E tudo mais. Até para outras profissões, doutorado, né? E outras coisas. Mestrado, doutorado, assim vai. Para você poder falar assim, não, eu domino tal área. Eu sei disso, para você poder afirmar com firmeza, eu sei disso. Né? Eu domino essa palavra. Mas essa palavra aqui, irmãos, por mais sábio, por mais mestre, por mais doutor que seja de entendimento disso aqui, uma coisa que eu aprendi, talvez, eu, assim, das minhas palavras aqui, eu acredito que ninguém pode afirmar que sabe por completo isso daqui. Porque a própria palavra de Deus aqui mesmo fala que ela é nova a cada dia. Então, por mais que você saiba, Deus vai te revelar mais. Então, você nunca vai saber por completo isso daqui. Talvez quando a gente estiver lá na glória, Deus fala, ó, agora eu te revelo tudo. Os mistérios escondidos. Olha como maravilhoso será, né? Esse dia que eu quero estar lá. Mas, por mais que a gente sabe, estuda, ela é nova a cada dia, a gente aprende muito mais. E aquele a qual Deus deu o dom de entender com mais facilidade, vai estar passando a sua igreja, vai ser apurado. Mas hoje em dia, irmãos, no barco que nós andamos, não está funcionando bem assim. Nós temos as redes sociais. Se você coloca lá no YouTube, por exemplo, uma pesquisa de uma palavra, você vai achar vários pregadores, vários pastores, diáconos, membros e outros, sabe lá o que seja, né? Sabe o estado, que está lá no estudo dessa mesma palavra, de acordo com quem entendeu. Uns com procedência do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, uma revelação dos altos céus, mas outros com revelação que não vieram dos altos céus, aonde distorcem muitas coisas da palavra de Deus, ao qual se nós não tivermos firmados e instruídos com a verdade e buscando conhecimento da verdade, somos levados por falsas afirmações, ao qual eles usam contextos bíblicos, mas talvez contexto sem, né? Texto sem contexto que vira pretexto e assim vai, só que você não tem entendimento e sabedoria de tal assunto, você acredita e confia e vai a deles. E por mais que estranho seja falar isso, irmãos, assim como lá no Antigo Testamento, a gente lembra aqui das situações de Jeremias, a qual ali lutava um pouco no meio de, naquele tempo existiam vários profetas, Jeremias era um, porém existiam os falsos profetas, que também faziam uso da palavra. Só que eles traziam profecias falando que era da parte de Deus, que era Deus, mas que chegou uma hora que Deus falou, nunca mandei falar isso. Isso não foi de mim. Olha só, isso acontece nos dias de hoje, irmãos. Muitos estão lá falando que Deus falou assim, usando a própria palavra de Deus, talvez para afirmar coisas que, se você não tiver entendimento disso daqui no profundo, você acredita. E aonde, muitas das vezes, causa divisões dentro da casa de Deus, discussões, outros entendimentos que não são firmados, que não têm uma raiz profunda da palavra de Deus, aonde causa divisões, discórdias e causa outras raízes, acabam trazendo aí sai, onde sai, né? De um lugar sai outras raízes, pregando outras palavras que tem uma meia verdade, né? Talvez até prega a verdade, mas não prega toda a verdade. E aí está nesse caos, aonde tem lugar que você fala assim, não, isso aí não tem nada a ver não. Não, isso aí está liberado, você pode.
é meio explosivo, a gente fica tentando se conter ali para não fazer. Agora a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, a gente sabe que é errado, a gente vai explodir, a gente refreia um pouquinho, mas quando o Espírito Santo vem, a gente parece que ele vai abre nossas mãos assim, para nossa, não é isso, né? A gente tem uma força mais vinda dos altos céus para nos impedir de fazer tais coisas. Então, Deus é tão bom e nos deixou essa instrução. E não só nos dias de hoje, mas naquele tempo aqui, para a gente ver que na formação das igrejas, né, essas cartas, essas epístolas, né, foram distribuídas para várias igrejas como forma de correção, né, foram poucas. Talvez, se eu não me falha a memória, eu acho que só duas igrejas que recebem uma carta assim com menos correção, com puxão de orelha assim, mais leve, vamos dizer assim, para os irmãos poderem entender. Todas as outras foram coisas rígidas e duras de se ouvir. Mas, como a gente aprendeu aqui na escola dominical, que o Pai corrige aquele que ama. Então, irmãos, se Ele te trouxe aqui nessa noite, é para você fazer uma reflexão. E Ele está te corrigindo, te ensinando um pouquinho mais a fazer uso desse membro, que não tem como a gente viver sem ele, né? Ele te deu, mas que você possa usar ele como um canal de bênção, né? Meu esposo usou tempo para falar assim, então acho até interessante. Se não for para falar das boas novas, o que quer? Mas não puxe para trás. Não seja aquele crente pessimista. Você já se deparou com aquele crente assim, que você chega toda alegre, vai contar uma coisa que já passei. Ai, não, mas se não sei o que, ele tem dito mais. Não vai ser o mais, né? É o mais e o porém. Ai, não, mas se acontecer tal coisa e tal, mas aquele mais te puxando para trás, aquelas pessoas bem pessimistas. Não diga aquele mais assim de cautela, de não, mas toma cuidado, né? Vamos ser necessários também. Mas tem aqueles que parecem que Jesus, meu Deus do céu, tem misericórdia, né? Vamos tomar cuidado para nós não se encontrar nessa situação, né? Irmãos, vamos aqui correr um pouquinho aqui. Quero falar com os irmãos aqui também. Aqui fala aqui em Tiago, porque no versículo 2, todos tropeçamos. Olha aqui como é humilde. Tiago fala aqui, né? Ele veio corrigir, né? Dar uma carta de correção, mas ele deixa claro assim, ó. Não é só vocês que tropeçam, não é só vocês que fazem coisa errada. Todos. Se todos, vem nós, todos nós, tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha que interessante aqui, irmãos. Só que aqui, quando ele dá esse entendimento de corpo, eu quero te dar uma visão assim, a qual quando eu estava estudando, Deus, né, abriu os meus olhos. Quando a gente fala de corpo, irmãos, não quero dizer esse corpo físico também. Nós aprendemos escola dominical, né? Mais uma vez a gente fala de escola dominical. Nós somos o corpo de Cristo. Nós todos. Eu não sou o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então fala aqui, ó. Se alguém tropeça, o tamanho é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Aí ele fala, ele dá um exemplo do cavalo. Quando ele coloca ali, né, a corda, né, na boca do cavalo, ele consegue ali controlar todo o corpo, né? Ele já andou cavalo também, mas a gente sabe que ali você consegue frear o cavalo, fazer ele dar ré, fazer ele dar meia volta, fazer ele andar mais rápido, correr, galopar, devagar, parar, abaixar, tudo ali, ó, com duas cordinhas na boca, não é na pata, não é na barriga, é tudo na boca. Olha que interessante, tudo na boca, né? E mais pra frente aqui também, ele dá exemplo da nau. A gente solta o cabo da nau, né? Não, nau, eu fui até pesquisar, eu não sabia o que era nau. Eu cantava assim, eu dava a entender que era uma coisa a ver com barco, eu achava até que era uma corda. Mas assim, a gente vai estudar um pouco mais. Nau é uma espécie de um navio,
né, de um poste, um navio mais antigo, que cabia até umas 200 pessoas, só que ele era comandado por pequenos lemes. Por mais que ele era grande, ele era comandado por pequenos lemes. E esses lemes eram comandados por algumas pessoas. E olha só, por mais grande que seja o navio, por comportar tantas pessoas, na hora que algumas pessoas falam, agora vai lá para a direita, com pequenos lemes, ele comanda o navio todo. E aqui ele cita, né, esses exemplos. Aqui, irmãos, abrange isso que eu falei no começo. Eu tentei dar uma pincelada para os irmãos poderem entender, para a gente ganhar tempo. Irmãos, mais à frente aqui, ele dá exemplo do fogo, né? Uma simples fagulha, vamos dizer assim, né? Uma simples faísca, um pequeno fogo, é capaz de incendiar, né, uma floresta inteira. Vamos falar para os irmãos poderem entender, né? A gente vê aí notícias na televisão lá, uma pequena, nossa, está pegando fogo lá, não sei na onde, está mata, eu preciso de tamanho esforço. É assim, começa com um pequeno foguinho. Um pequeno foguinho, talvez alguém jogou lá, um cigarro ali, alguém jogou da jogada do carro e causou um incêndio na floresta inteira. Assim é a língua. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Agora voltando aqui naquela pincelada que eu dei no começo. Muitos fazem uso dessa palavra, talvez de uma forma adequada, inadequadamente, estão por aí. Aí chega aquela faísca inflamada, como diz aqui, né? Do encardido, que os irmãos entenderem. E começa a contagiar um, fala para o outro, tem uma ideia distorcida da palavra de Deus, mas faz um acreditar, e faz outro acreditar, e faz outro acreditar, e faz outro acreditar. E ali começa um pequeno grupo, esse pequeno grupo se expande, e quando vai ver, tem uma pequena multidão inflamada. Uma pequena multidão indo por um caminho errado, através de uma faísca. Então devemos tomar muito cuidado. E essa faísca, a qual foi inflamando e fez uso de uma palavra talvez distorcida, será muito cobrada por Deus. Está escrito aqui no primeiro versículo que a gente viu. O juízo para ela será rígido demais, muito rigor. Mas aqueles que foram juntos, né, talvez Deus tenha misericórdia de alguma pela inocência, mas Deus também não vai ter misericórdia pela ignorância de não procurar conhecimento e saber a verdade. A palavra hoje em dia está nas nossas mãos. Nós podemos fazer isso. E Jesus falou que Ele e ao Pai ia nos deixar o Consolador, o Espírito Santo, aquele que está com você a todo instante, que está do seu lado para falar, ó, isso é certo, isso não é certo, isso convém, isso não convém. Eu tenho o costume de toda vez que eu vou estudar a palavra do Senhor, ou que eu recebo através até uma simples oportunidade de dar um versículo, eu falo para Deus, Deus vai na minha frente, usa conforme eu querer. Espírito Santo de Deus, me dá entendimento da tua palavra e faz o seu povo entender aquilo que o Senhor quer. Porque não basta, às vezes eu entendo, o Espírito Santo trabalha de mim, de uma forma que eu entenda daquilo que eu estou precisando. Mas a mesma palavra aqui, que vem essa palavra, Deus falou comigo primeiro, cortou aqui, trabalhou aqui, né? Tive experiências aqui, doeu aqui, sarou aqui, e estou transmitindo para você nessa noite. Mas com você, Deus está trabalhando de uma outra forma. O Espírito Santo de Deus talvez está fazendo você entender de uma outra forma, com experiências que você teve de uma outra forma. Está te lapidando de uma outra forma, né? Talvez ninguém foi lapidado no lado direito, aqui no cantinho, talvez você vai ser do lado esquerdo. Só Deus sabe como trabalha em cada um. Mas
coração está cheio. Agora eu te pergunto, irmãos, como está teu coração? Musiquinha das crianças, como está o teu coração? Como você está? Como está o teu coração nessa noite? Será que está cheio de coisas boas para você falar só coisas boas? Né? Será que tem um cantinho lá com alguma coisa que não convém? Que às vezes não é que. Às vezes nós falamos coisa boa, mas às vezes tem um cantinho lá que ainda tem uma coisa que não convém e a gente fica assim meio escondendo ele. Já viu? A gente fica assim meio, não, olha esse cantinho aqui, vamos deixar ele escondido aqui, vou botar um tapete nesse canto aqui, né? Já viu assim, nós donas de casa, quando a gente quer esconder uma imperfeição, nós temos um furo na parede ali, que eu não estou gostando da cara dele, a gente vai lá no quadro, no espelho, né? A gente tampa, tem um trem na parede aqui, uma mancha, a gente bota um móvel na frente, é assim? A gente não pode dar um jeito naquela hora, a gente dá um jeitinho brasileiro, né? Mas com o coração não pode ser assim. Com o coração não pode ser assim. Pensa se nessa mancha que foi causada no meu coração, se eu deixasse ela lá. Eu falo assim, não, vou deixar ela aqui, depois quando eu tiver com tempo eu cuido dela. Eu falei, eu com a mágoa no coração até hoje. E impedindo o trabalhar de Deus na minha vida. Mas a boca fala do que o coração está cheio. E eu achei muito interessante, eu até marquei aqui na minha folha. Um certo pastor ele falou assim que a língua ela é o retrato do coração. Eu achei muito interessante essa frase. A língua é o retrato do coração, né? E a língua ela pode ser comparada também como a tela de um computador. A tela do computador ela só transmite a imagem daquilo que está na memória, na CPU. A língua ela é o retrato do coração. Só que é muito interessante que na Bíblia, ao mesmo tempo que ela fala que a língua é o retrato do coração, ela tem uma palavra que Jesus que fala assim. Ai, Jesus. Que o coração do homem é enganoso. Olha outra coisa. Se a boca fala que o coração está cheio, e se a própria Bíblia afirma que o coração do homem é enganoso, e agora, Senhor Jesus? O que você vai dizer? Trabalha aqui, Pai. É assim? Só que Jesus, Deus, né? É tão maravilhoso que na própria palavra ele também fala assim. Lá em Provérbios 23, no versículo 26. Vamos ler rapidinho. Provérbios 23, no versículo 26. Se quiser abrir junto rapidinho. 23, 26. Diz assim. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Instrução sábia. Então, ele sabendo que o coração do homem é enganoso, ele já fala assim: então dá para mim. Dá-me o teu coração, para que ele possa trabalhar no teu coração. É isso que ele fala para a gente que está aqui, que já somos convertidos. Quando a gente ouviu a palavra lá e a gente falou assim: hoje eu aceito uma mudança de vida. Hoje eu aceito que o Senhor Jesus entra no meu coração. Naquele dia, eu quero te dizer, você deu o teu coração para o papai trabalhar. E se porventura você que está aqui nessa noite ainda não deu o teu coração para o papai trabalhar, ou se porventura você deu o seu coração para o papai algum dia na sua vida, mas você com as suas próprias mãos chegou uma hora e foi lá e tirou, e tentou falar assim para Deus: Deus, não, pode deixar que agora eu tomo posse de novo, deixa eu fazer do meu jeito. Eu te convido nessa noite mais uma vez, dá o teu coração para o papai trabalhar. Ele é tão maravilhoso que ele faz uma transformação no seu coração que você não tem ideia. Ele limpa
todos os cantinhos. Ele desentope veia, Ele faz pulsar mais forte, Ele te dá nova vida, Ele reconstrói. Se você porventura já teve algum infarto, ou princípio de infarto, que já teve aquele seu coração que já está meio abalado, meio cansado, né? Talvez seu coração já inchou um pouquinho, já teve algumas, sabe assim, quando dilatação, e quando volta ao normal, assim, ele não volta 100%, né? Uma pele humana, quando ela está com a dilatação, as mulheres elas sabem muito bem disso, quando a pele humana ela estica um pouco, assim, ela tem a elasticidade que precisa, ela causa uns veios assim chamados de estrias, né? O coração é um músculo, de hora que ele incha, ela volta. Mas eu quero te contar uma coisa: nós servimos um Deus que Ele pega o coração e transforma e te dá um novo coração. Esse novo coração, Ele trabalha com todo ritmo, com todo vapor, e nele já não há coisas, mas não há mancha. Não há mancha. Nós podemos manchar Ele, mas não há mancha. Porém, todas as vezes que o inimigo lança uma seta lá, o que ele fez em mim, né? Eu sou um pau de microfone, né? Lança uma coisa assim, nós temos entendimento do que Deus nos transforma, né? Mas Ele te dá uma linha de ferramenta com tudo aquilo que você precisa para manutenção. Aqui, ó. Aqui tem tudo que você precisa: chave de fenda, óleo, tem óleo, aqui tem também remédio. O que mais tem é remédio. Oxe, tem pro doce ou amargo. Antigamente os mais velhos falavam assim: remédio amargo é que faz efeito, né? Assim, remédio amargo é que cura mais rápido, né? Aqui tem tudo, só maleta de ferramenta para o coração, ó. Vou te apresentando. Se eu não conhecia, começa a procurar aqui, ó. Se o coração está ruim, está inchado, nossa, Deus do céu, eu estou com uma raiva hoje, uma impaciência. Opa, vai lá na Bíblia, aonde que fala de raiva, aonde que fala de impaciência, vai estar escrito lá como tratar. Isso se chama remédio. Aí você vai tomar aquele remédio da palavra de Deus, você vai ver que depois que você tomar o remédio, você não vai estar mais como antes. Essa é a capacidade que Deus tem, que Deus te deixou. Rapidamente aqui, as minhas anotações pequenininhas. E aqui, a própria palavra de Deus fala assim também: que quem crê em mim, rios, né, de águas vivas fluirão. Umas passagens está escrito do ventre, outra está escrito do seu interior. E aqui é onde nós temos fala que não tem como fluir água doce e água salgada, ou água doce e água amarga, uma mesma fonte, né? Mas para fluir águas vivas, esse coração tem que estar transformado. Quando nós estamos com o coração transformado, nós transbordamos de coisas boas. Aí sim flui rios de águas vivas na nossa boca. As palavras que lançamos na nossa boca, irmãos, elas são como sementes também. Você pode lançar sementes boas e sementes ruins, mas sementes que nós lançamos, elas frutificam, né? Aqui fala, não tem como nascer figo de uma oliveira, né? Você planta morango, você vai colher morango. Então começa a plantar bênção para você colher bênção. Na hora do sufoco, não amaldiçoe. Eu falo aqui para as minhas amadinhas, na hora que você vai falar: oh Jesus, você é uma bênção, oh abençoado de Deus, está perdendo a paciência ali com a criatura de Deus. A criatura de Deus, aqui ó, que você acabou de falar aqui. A mesma boca, a mesma língua que glorifica a Deus, que ama a Deus,
devemos abençoar, lançar sementes boas. Comece a lançar, irmãos, sementes boas sobre a vida dos teus, sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu marido, tua esposa, sobre o teu serviço, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. Comece a lançar palavras de bênção, por mais impossível que seja. Comece a lançar palavras de bênção. Não lance palavras de maldição. Isso não dá certo, não vai dar. Você está afirmando que não vai dar, não vai dar. Ô Jesus, isso não está uma bênção, não está dando certo, mas abençoa. Abençoa. Você serve a Deus do impossível, e o impossível Deus faz, o possível passa a você. E o possível que você pode fazer nessa noite é abençoar. Isso é o mínimo que nós devemos fazer: abençoar e fazer as nossas ações, as nossas boas obras, os nossos bons testemunhos. Isso cabe a nós. A palavra de Deus, a palavra que sai da sua boca, ela é como semente. Tome muito cuidado com o que você semeia. Por mais simples que seja, você pode escolher no futuro. Outra coisa, a palavra que sai da sua boca, ela pode ser uma arma muito perigosa. Muito perigosa. Então, cuidado quando você usa essa arma. A sua boca é uma arma muito perigosa. Então, tome cuidado. Você pode ferir, você pode sangrar. Então, usa ela para acertar o alvo certo. A arma da sua boca é para acertar o coisa ruim, o encardido. É ele que você tem que acertar. Quando você for abrir essa boca para metralhar, você metralha o cão. Está arrependido em nome de Jesus, sai daqui. É assim que você tem que metralhar. Usa a sua arma na hora certa, na precisão certa. Tá? E até isso, toma muito cuidado para você não achar que está expulsando coisa ruim, e às vezes você está falando com o seu irmão. Por isso que eu estou falando, toma cuidado. Às vezes você vai lá expulsar, manda alguma coisa, você chega na frente do seu irmão e fala assim: está arrependido e não o pão vai sair faz tempo. Aí a pessoa olha assim e fala: eu? Como assim? Ela usa essa sabedoria. É onde eu sempre falo e repito: pede discernimento do Espírito Santo e você vai saber. Né? Deus é tão bom que ele dá algumas estratégias, alguns dons para algumas pessoas, e outros eu falo assim que não é nem dom. É que nem visão. Visão eu falo assim, nem sempre é dom. Deus permite tantas pessoas ver coisas. Eu já tive pessoas que eram do mundo e falou que estava vendo coisas. E vê mesmo. Deus permite que vê coisa boa e coisa ruim. Mas Deus te dá o discernimento do Espírito Santo para você perceber quando coisa ruim está perto, para você ter como repreender e te dar estratégia de como repreender. Tem coisa que a gente tem que repreender que é em pensamento, sabe? Da força, a gente não pode nem soltar a palavra, mas tem coisa que você tem que guardar e falar: sai daqui, em nome de Jesus. Usa sua arma com sabedoria. Lance sementes boas. Cuidado com a sua língua. Cuidado com aqueles que andam ao seu redor. Cuidado para você não ser inflamado com fagulhas, com fogos que não provêm do Senhor. Cuidado para você não ser uma árvore da floresta que está pegando fogo. Cuidado. Bom, os doutores, professores, né? Por mais que nós buscamos a palavra conhecimento, o pastor daqui não deixa de mentir, a gente busca conhecimento, mas nós somos humanos, nós temos falha. E quando nós erramos, né, Deus nos mostra que nós erramos, nós chegamos, admitimos, falamos, né, e Deus nos dá graça e nos ensina, nos instrui. Mas tem pessoas que erram, continuam errando, pegam o erro, afirma, abraça e continua levando esse erro à frente. Então pede muita sabedoria dos altos céus
passagem. Tome posse em nome de Jesus e que você possa gravar essa palavra no seu coração e que ela possa frutificar na sua vida. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para encerrar. Fique com essa palavra no seu coração. Tome cuidado. Claro. Grandes consequências têm uma causa pequena. Você percebeu? Um grande incêndio, um pequeno fogo. Um grande navio, um pequeno além. Então, grandes consequências têm a sua causa pequena. Uma palavrinha não era para ter falado, um tempinho que você poderia ter guardado, não falado nada, ficado quieto. Então tome cuidado. Amém? Fique com essa palavra no seu coração.